Olá, meus amigos. Eu sei que bem no começo, logo que eu iniciei o canal, eu falei sobre poligamia, né? E eu dei uma pincelada, mais ou menos. Eu lembro de ter afirmado, se não naquele vídeo, em algum outro, que na verdade poligamia foi basicamente a razão mais forte pela qual Joseph Smith foi assassinado, tá bom? Então hoje eu gostaria de dar a vocês mais detalhes para que fique mais claro. Mas como assim? Como a poligamia foi a razão mais forte, né, que motivou o assassinato dele, tá? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Antes de entrar no assunto do vídeo, porém, eu quero mandar um beijo pro meu amigo que mora lá em Rio Branco, no Acre, Matheus Araújo. Beijo, meu querido. Ele é um jovem, ele tem a idade do meu filho e ele sempre me manda mensagem, me apoia e me defende de comentários maldosos, né? Então eu queria mandar um beijo pra ele, tá bom? Na verdade, ele representa muitos de vocês que têm feito a mesma coisa que ele. Então sintam-se todos abraçados e recebam meu carinho, tá bom? De volta. Então tá. Eu vou ver se eu consigo falar na sequência, né, de dois vídeos, colocar para você um cenário de como a poligamia acabou levando as pessoas a quererem o pescoço de Joseph, literalmente. Porque assim, Joseph Smith, como fundador da igreja, ele é visto, ele é pregado pela igreja, é aclamado pela igreja como sendo um herói, um mártir, um homem vítima de perseguição por conta da sua integridade, por conta do seu testemunho, da sua valentia religiosa, e não é nada disso. Eu vou contar para você depois, mais para frente, né, numa outra ocasião, detalhes sobre como aconteceu o assassinato dele, né, momentos antes do assassinato, quando ele foi preso, foi para cartas e tudo mais. Mas para eu contar isso para você, primeiro a gente precisa entender como isso foi acumulando, como isso foi como isso chegou a um ponto em que transbordou, tá bom? Então tá. Eu vou dar alguns exemplos para você. Bom, quando ele foi pego com Fanny Alger no celeiro, que foi o primeiro caso de adultério que foi pego em flagrante, tá? Ele... Bom, eu já contei pra você que Emma Smith colocou Fanny Alger pra correr da casa deles, tudo bem. Depois Emma acabou concordando, porque ele veio com essa história de poligamia, e Emma acabou concordando. Poligamia não, ele ainda não tinha colocado como sendo uma revelação de Deus. Ele tinha falado que Deus havia ordenado que ele se casasse com aquela mulher também. Ele ainda não havia inventado como é que fala? A doutrina da poligamia. Já contei para você como aconteceu depois, que Hiram sugeriu, né, isso, tá tudo bem. Sugeriu que ele criasse uma revelação para poder acalmar Emma. Depois disso, ele se casou com as irmãs gêmeas Partridges, que viviam com eles na casa, tá? Também já comentei com você como isso aconteceu. Ele já estava tendo relação com as duas, já havia inventado para elas esse casamento celestial na igreja. Desde o início desse termo, nada mais significava do que casamentos polígamos, tá? Então tudo bem, poligamia mesmo, tá? Então Emma acabou concordando, lembra que eu falei? Ela concordou, mas ela começou a ficar assim muito perturbada, ela começou a ficar meio obcecada. Então de repente ela estava bem tranquila na casa, ela não via Joseph, ela não via as irmãs gêmeas, ela pensava, será que eles estão tendo relação sexual? Então ela começava a caçá-los pela casa e caçar Joseph, e se ela não encontrava nenhum deles, ela ia na vizinhança até encontrar. Aquilo chegou a um ponto em que não deu mais. As Partridges, inclusive, falam que ela era como uma mãe para elas e acabou se tornando a pior inimiga em um determinado momento, porque ela não estava mais aguentando aquela situação. Então, Joseph teve que teve que dar um jeito delas irem morar longe da casa, tá? E a partir daí ele começou a enrolar a Emma. Então ele deixava meio que subentendido, mas ela sabia que pelo menos aquelas duas ele tinha como esposas plurais, tá? Então tudo bem. Heber C. Kimball, você já ouviu falar nele com certeza, ou muito provavelmente. Ele tinha uma filha chamada Helen Kimball.
ela tinha 14 anos de idade e Joseph convenceu Heber e Violet Kimball, né, os pais de Helen, a darem ela em casamento a ele. E Helen conta que o pai dela, né, Heber C. Kimball, veio e começou a conversar com ela e falar para ela como funcionava a doutrina da poligamia e tudo mais, e disse para ela que o profeta de Deus havia recebido uma revelação de um anjo, né, de que ela deveria se casar com ele porque isso garantiria, presta atenção, isso garantiria a exaltação dela e de toda a família dela. Ela ficou chocada, ela disse que ficou enojada, ela disse que teve vontade de fugir, de sumir ou fazer até algo pior. Palavras dela no diário, tá? Mas ela acabou concordando e se casou sempre pelas costas de Emma, tá? E acabou se casando com o Joseph. Ela conta depois que ela disse que ela conta depois que se ela soubesse o que ele faria quando eles estivessem sozinhos, ela e Joseph, ela jamais teria se casado com ele. Palavras dela também, tá? Ela disse que se sentiu enganada porque ela achou que era um casamento que ia valer só para a eternidade, mas não, era para essa vida também. Tudo bem. Um outro caso muito interessante é de uma menina chamada Mary Raylan. Ela tinha 12 anos de idade, ela havia ido com a mãe dela morar com os Gilberts. E eu não me lembro agora a cidade, tá? Me desculpa. Todas essas histórias que eu estou te contando agora, esses exemplos que eu estou te dando agora, estão no livro de Alex Beam, American Crucifixion. Eu vou deixar de novo o nome do livro e do autor na descrição do vídeo, tá bom? Então tá. Ela tinha 12 anos de idade e ela viu na casa do vizinho o livro de Mormon, que naquela época ainda não havia muitos, tá? Havia mais ou menos 100 livros impressos. E ela viu aquele livro e pediu para dar uma lida. E o vizinho, né, dos tios dela, onde ela estava morando, falou, pode levar, mas amanhã de manhã você me devolve. E ela começou a ler o livro durante a noite, e ela disse que não conseguia parar de ler, ela ficou fascinada e foi lendo mais e cada vez mais, e no outro dia de manhã ela foi levar o livro de volta para o vizinho, e o vizinho falou, acredito, imagina, você nem leu nada, né? E ela citou de cor o primeiro versículo do livro de Mormon que fala, né, eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, não me lembro do versículo inteiro, e o vizinho ficou impressionado e falou com ela, criança, pode levar esse livro para você, termina de ler, quando você terminar de ler você me devolve. Bom, nesse meio tempo, Joseph Smith foi fazer uma visita aos Gilberts. E ele viu o livro de Mormon na estante e ele perguntou, quem é que tá lendo, né? Como é que esse livro de Mormon veio parar aqui? Porque, como eu disse, nem todos os membros da igreja tinham ainda o livro. E Sidney, não é Sidney, não lembro do primeiro nome dele, mas o sobrenome dele é Gilbert. Ele contou a história para Joseph, né? Joseph falou, cadê a sua sobrinha? Eu quero conhecê-la. E ela veio na sala e ela disse que a maneira como ele olhou para ela foi uma forma como ninguém nunca havia olhado antes. Ela tinha 12 anos de idade, ele estava com quase 30 anos, tá? 20 e poucos. Tudo bem. E ela disse que chamou a atenção dela, o olhar dele, a maneira como ele olhou para ela. Mas ele conversou com ela, né, e tudo mais, e deu uma bênção nela e tal. E ela ficou impressionada com ele e ele acabou dando a ela um livro de Mormon de presente. Alguns anos se passaram. Ela agora estava com 22 anos de idade, Joseph com 34 anos de idade. Ele tinha 4 filhos. Ela tinha 2 filhos. Ela estava casada, ela tinha 2 filhos. Estava grávida do 3º filho. O marido dela estava viajando, estava fora da cidade. E ele chamou ela e contou a história do anjo que visitou, ameaçando cortá-lo, né, com a espada, se ele não se casasse com ela. E ela disse, mas esse anjo pode ser um anjo mandado pelo diabo, então, porque eu sou casada, você é casado, como assim um anjo de Deus? Olha a mentalidade dela no século XIX, ela não era boba nem nada, né? Falou, como é que um anjo de Deus pode vir e exigir uma coisa como essa? E ele disse que algumas coisas poderiam ser erradas em algumas circunstâncias, mas porém certas em outras circunstâncias, ou algo assim, tá? Eu estou parafraseando, não estou citando não.
Então ela disse para ele, bom, então esse anjo vai ter que me visitar e falar para mim também que eu preciso casar com você, se isso acontecer o caso. Ela conta que naquela noite ela viu um anjo de branco com uma espada na mão no pé da cama dela. Aí você vai falar para mim, ah, mas então ela teve a confirmação, né? Segundo William James, psicólogo que eu já citei para você anteriormente, onde ele fala sobre variedade de experiências religiosas, e também Michael Shermer e outros neurocientistas, dos quais eu tenho aprendido, eles vão dizer que isso aconteceu dentro do cérebro dela, porque ela já estava tão impressionada, ela já havia presenciado outras experiências, e ela sempre tinha aquele respeito, aquela idolatria por ele. Então ela ficou impressionada, ela teve essa visão, aconteceu de dentro do cérebro dela para fora e não o contrário. Bom, ela acabou aceitando e ela se casou então com ele enquanto o marido estava fora e ele falou para ela, presta atenção, você agora é minha esposa para o tempo e para toda a eternidade, porém você continua com o seu marido e não conta essa história para ninguém. Poliândria. Tudo bem. Joseph havia tido um conselheiro chamado John C. Bennett. Ele era um homem, ele era médico. E ele acabou se afastando da igreja por causa da poligamia. Ele não aceitava, ele não concordava com a poligamia. Ele acabou discutindo com Joseph, ele se afastou da igreja, ele se tornou um apóstata e também um anti-mormon. Eu diria anti-mormonismo, como eu sou anti-mormonismo, declaradamente, eu não sou anti-mormon. Porque eu amo os mormons, como eu já falei, né? Mas eu sou anti-mormonismo, obviamente, porque eu sou anti-mentira e engano. Como essas histórias que eu tô te contando aqui, eu nunca escutei nenhuma delas em 35 anos como membro da igreja. Então ele começou a contar. E esses, como é que fala? Ai, esqueci a palavra. Esses boatos, né? Esses boatos, desculpa do branco aqui, começaram a se espalhar pela cidade de que Joseph era um adúltero, que ele tinha outras mulheres e que ele tinha mulheres jovens. Tudo isso era mantido em absoluto sigilo, tá? Elas ficavam morando nas suas casas, elas não vinham para a casa dele, eles não andavam de mãos dadas em público. Então essa história era sigilosa. Então John C. Bennett já estava espalhando isso, já estava criando rumores e boatos, né? Isso não estava ficando bom para a imagem dele e nem para a imagem da igreja como um todo. Agora ele conheceu William Law em 1843. Ele era canadense, ele era um médico canadense. E Joseph o conheceu na fronteira entre Estados Unidos e Canadá e convenceu, ele era um médico muito bem sucedido, tá? E ele convenceu William Law de mudar para Sião, né? De vir se juntar aos santos em Nauvoo. E ele acabou concordando com Joseph. E ele tinha na época $30.000, era uma pequena fortuna no século XIX. E Joseph o convenceu a investir aquele dinheiro na cidade, porque ele queria que a cidade crescesse. Tá? Ele era também líder político lá. Joseph Smith, em Nauvoo, Illinois. Tudo bem. Então ele foi. E ele acabou sendo chamado como conselheiro de Joseph ao lado de Hyrum Smith. Tudo bem. A esposa de William Law era muito bonita. O nome dela era Jane Law. Logo em seguida, em 1843, quando eles se mudaram para a cidade, ele tentou seduzi-la, Joseph. Eu volto já na sequência.